Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo. A gente vai começar agora mais uma live do CRP, CRPRJ. Eu sou Marina Vilar, eu sou psicóloga, atuo na Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro e atualmente estou na coordenação do Núcleo de Psicologia e Sistemas de Justiça do CRP. O tema da nossa live, eu queria apresentar um pouco antes de apresentar os nossos convidados, Alienação Parental, um debate sobre o fazer ético-político da psicologia. A gente escolheu esse nome para trazer, né, qual é o debate que a gente quer promover aqui, que a gente teve que adaptar, né, no formato de live. A gente não pretende finalizar nenhum debate, né? É só a gente poder estar em contato, trazer através dessa plataforma, que inclusive não fica só para o Rio de Janeiro, tem essa vantagem, e vai ficar disponível também depois, né? Então, a Iolete Ribeiro e o Eduardo Ponte Brandão, que eu já agradeço pela participação, além das nossas intérpretes de Libra, que é uma novidade agora no CRPJ, muito importante para a gente garantir acessibilidade, né? A Deise e a Vanilda vão estar também com a gente ao longo dessa noite. Acho que é importante trazer um pouquinho do histórico, né, desse tema, né, por que a gente está promovendo esse debate nesse formato, né? E nesse momento, no último dia 26 de agosto, a Lei de Alienação Parental completou 10 anos, então é um momento, né, esses marcos acabam sendo momentos de se discutir o tema, mas a gente precisa sempre lembrar que a lei nem foi o início, ela nem é o fim do debate, né? Uma lei ela é consequência, inclusive, de debates, né, de desejos, de caminhos, e agora, depois também, a gente vai sempre estar debatendo, vai trazendo questões, refletindo. Mas esse momento a gente escolheu também esse período, marcando também os 10 anos da Lei de Alienação Parental. No âmbito da psicologia, na discussão da psicologia, em 2016, no 9º Congresso Nacional de Psicologia, houve a deliberação por se construir espaços de discussão sobre a atuação profissional em relação à alienação parental e também a construção de um documento orientador pelo Conselho Federal. Então, em 2019, o CFP publica um caderno com diferentes perspectivas, né, sobre a alienação parental para promover, fomentar os debates nos regionais. E isso foi no ano passado, né, 2019, então esse ano entrou no planejamento, né, de vários dos conselhos regionais. Estava no nosso planejamento do início do ano, que teve que ser interrompido e adaptado, né? A gente retomou agora, utilizando esse momento aí do aniversário da lei, achando que era interessante, também para a gente cumprir com esse pedido, né, essa orientação mesmo do CFP, que veio do CNP, né, de a gente promover vários debates, e isso vai ser, digamos, devolvido ao CFP para uma produção nacional também. Acho que outros aspectos importantes que são bons a gente frisar, assim, aqui quem está organizando é o Núcleo de Psicologia e Sistema de Justiça do CRP, mas esse tema ele não é exclusivo, né, de profissionais que trabalham na área jurídica, né? Esse é um tema bastante transversal e a gente convida os profissionais, né, que atuam, que podem estar atuando, pode ser na clínica, na área da educação, isso chega também, na saúde, enfim, são várias as áreas, né, que atende crianças e famílias, de alguma forma está relacionada, né, e esse tema pode aparecer, por isso é uma afirmação bem importante a gente trazer, né, de que é um tema transversal. E também por isso, né, um debate difícil, muitas vezes, envolve, né, a vida das pessoas, a vida das famílias, várias concepções diferentes,
Então, a gente entende que todas as pessoas são bem-vindas aqui, a gente pede que a gente tome cuidado na forma de se expressar, né, que a gente possa, de fato, promover um debate, aí eu falo, né, não só os palestrantes aqui que vão estar falando, propriamente dito, mas no chat também, que é um espaço aberto para todo mundo. E aí a gente espera que a gente possa, né, promover o debate, se abrir para escutar opiniões, para refletir, e é isso, em uma hora a gente não vai finalizar nada, mas a ideia é colocar questões e deixar reflexões que se ampliam e que se estendem em outros espaços também, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar cada um da sua vez. A gente combinou que a Iolete começa falando. A Iolete é psicóloga, doutora em psicologia pela UNB, é professora da Universidade Federal do Amazonas e atualmente preside o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONAMBA. Como ela também foi conselheira do CFP, ela também pode contar um pouco mais, né, sobre essa trajetória desse debate na psicologia, né, e também a partir desse lugar do CONAMBA. Violete está com a palavra. Obrigada, Marina. Agradeço o convite ao CRP 05. O convite foi endereçado ao CFP, então estou aqui na condição de representante do CFP, designada para essa atividade. Não sou mais conselheira, né, fui conselheira até 2019, e atuei nessa temática durante essa última gestão em que estive lá. O tema alienação parental é um tema que tem constantemente demandado do sistema conselhos, né, posicionamentos, manifestações, por diferentes instituições ou movimentos. E também internamente é um tema que sempre aparece em função dos processos éticos, das discussões sobre avaliação psicológica, da discussão sobre a formação profissional também, né, e por isso é um tema que já está na pauta há bastante tempo, desde o momento em que foi apresentado o projeto de lei, que depois foi transformado em lei. O CFP, na época, se manifestou, fez uma série de problematizações em relação ao texto da lei, apontando algumas implicações possíveis, né, em função da judicialização que se seguiria, né, a vigência da lei, mas naquele momento não ocorreu um debate tão aberto, tão ampliado, tão participativo, que pudesse congregar, né, contribuições de vários setores, de vários grupos ou de instituições, né. Foi uma tramitação muito rápida e que priorizou o debate e a articulação com quem era favorável àquele texto, né. Agora a gente já está completando 10 anos, né, e com muitas mobilizações em relação a esse tema em torno dele, por diferentes grupos, né. No âmbito do sistema conselhos, esse tema aparece no Congresso Nacional da Psicologia, que é um congresso que acontece a cada 3 anos, e ele é o espaço de deliberação do sistema conselhos, é a instância máxima de deliberação, porque ele define as diretrizes e as ações políticas que devem ser priorizadas pelas gestões do Conselho Federal e dos conselhos regionais, né, durante os 3 anos de mandato. Então, a cada 3 anos ocorre esse congresso, que a gente chama de CNP, e que é um congresso com espaço participativo, democrático, de deliberação, em que as psicólogas, os psicólogos contribuem para construir um projeto coletivo da profissão. E nesse CNP,
em duas ocasiões, né, no penúltimo, que aconteceu em 2016, e no último, que aconteceu em 2019, foram aprovadas propostas, teses, referentes a essa temática da alienação parental. A primeira vez que o tema apareceu foi em 2016, e em função disso é que o tema começou a ser discutido internamente pelo CFP e que organizou esse processo de debate junto com os conselhos regionais, onde existia a deliberação, que a Marina fez referência, né, de elaboração de um documento orientador e da promoção de espaços de discussão sobre a atuação profissional em relação à alienação parental. Já em 2019, foram aprovadas duas propostas, né, todas citando essa questão de ampliação do debate, da produção de materiais, da qualificação de referências técnicas para atuação e que incorporassem as questões de gênero, sexualidade, proteção da mulher, visando a possibilidade de um trabalho interdisciplinar em delegacias, em serviços de proteção à mulher, promover ações de formação sobre avaliação psicológica e elaboração de laudos que não naturalizassem ou reproduzissem a violência praticada contra as mulheres e aproximando a categoria do trabalho em rede para discutir questões preventivas também, né? E apontando para a necessidade de problematizar essa noção da alienação parental, o uso instrumental dela para a reprodução do patriarcado e do machismo, e, né, reivindicando a construção desses espaços de debates, né? Então, em função disso, e das demandas externas também, né, do Congresso Nacional, que tem alguns projetos de lei que tramitam e se referem ao tema da alienação parental, demandas do movimento social, em especial do movimento de mulheres, né, ou do próprio sistema de garantia de direitos, apontando esse tema como um tema importante. Então, em função disso, o CFP realizou diálogo digital, em que colaboraram a Ana Alicia Martins e o Eduardo Brandão, que está aqui hoje, né? Participamos de reuniões no Ministério dos Direitos Humanos, debatendo esse tema, no CONANDA, na Secretaria de Mulher da Câmara dos Deputados, né, porque a Secretaria da Mulher se debruçou durante um período, analisando a lei e possibilidades de revogação ou de melhoria no texto da lei. Participamos de várias audiências públicas no Senado e na Câmara, discutindo esse tema, de um seminário internacional sobre guarda compartilhada, que foi promovido também na Câmara dos Deputados, né? E ao final desse processo, foi produzido um caderno de textos que teve a finalidade, né, de serem textos geradores do debate. E assim, foram convidadas pessoas que têm compreensões e posicionamentos diferenciados, muitas vezes até divergentes, sobre o tema, para expressar essa diversidade mesmo de compreensão que está posta aí na sociedade. A intenção da produção do texto foi essa, de mostrar essa diversidade de posicionamentos, de compreensões do tema, e mobilizar os conselhos regionais para produzirem contribuições e debates em debates locais, né, com a rede de proteção à infância, com o movimento social e principalmente com a categoria profissional, porque o que nos interessava, né, e o que nos interessa nesse sentido é definir como a psicologia lida com essas questões, né. E para fazer tudo isso, a gente inicialmente fez uma análise de cenário, né? Pensando quem é que está discutindo sobre alienação parental no país, né? A gente tem movimento de mulheres, a gente tem os movimento de pais, tem instituições e profissionais do direito, tem aquelas pessoas que participam de movimentos contra a pedofilia e que fazem uma associação desse tema com alienação parental, tem o tema
os temas que mobilizam o movimento da infância e adolescência, e o Congresso Nacional. Então, assim, é uma gama bastante ampla, né, de atores, de organizações e movimentos que, de alguma forma, debatem sobre esse tema. No Congresso Nacional, nós acompanhamos, em especial, 3 projetos de lei, né, o 10.182 de 2018, o 10.712 de 2018 e o 498 de 2018, sendo que os 2 primeiros tramitavam na Câmara e o último no Senado, né, e ele foi fruto do trabalho da CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes. O CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também debateu esse tema e produziu uma nota pública, que foi publicada em 30 de agosto de 2018, sobre a lei da alienação parental, a Lei 12.318, de 2010. E eu vou apontar 3 questões que aparecem nessa nota pública, né? A primeira questão que é apontada é uma preocupação em função do conceito de alienação parental não estar fundamentado em estudos científicos, e da identificação de que em outros países, né, não há uma legislação, não há uma sustentação, né, no âmbito legal desse conceito em função dessa ausência de fundamentação científica. Também se apontava, né, que o processo de aprovação da lei não envolveu o movimento da infância e adolescência, e isso compromete o processo, porque o sistema de garantia de direitos precisa estar, né, participando e intervindo e colaborando em qualquer processo que signifique uma ação direcionada para a infância e adolescência. Uma segunda preocupação expressa pelo CONANDA é que já existem previsões legais protetivas de crianças e adolescentes e que devem ser cumpridas pelo Estado, pela sociedade. Existe um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária que deve ser também respeitado e colocado em prática. E as questões que se vinculam à disputa de guarda, né, ao sofrimento que muitas vezes vai afetar crianças e adolescentes nesses processos de separação, eles dizem respeito a essa convivência familiar. Então, existe uma política pública que precisa estar no centro do debate, né, para que a gente não priorize somente a discussão pensando no aspecto da judicialização. Né, se a intenção é proteger crianças e adolescentes, né, então é necessário também lembrar que existe um marco legal de proteção à infância, existe um Estatuto da Criança e do Adolescente e existe um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e que estabelece, né, a importância dessa convivência familiar para a proteção integral. Então, qualquer intervenção por qualquer órgão da rede de proteção ou do sistema de garantia dos direitos deve respeitar os princípios da política pública que já estão em vigor no nosso país. Uma outra questão que o CONANDA aponta é o problema, né, que a lei produz em relação às denúncias, né, as denúncias que são apresentadas, né. Então, essa ameaça às pessoas que fazem denúncia é problemática, porque o ECA estabelece que se há a dúvida, né, ou se há um indicativo de uma violação dos direitos contra criança e adolescente, é obrigação fazer a denúncia. Então, a pessoa não pode sofrer represália porque fez uma denúncia, né? Não pode ser penalizada porque fez uma denúncia. Então, toda denúncia deve ser apurada, né, deve ser investigada, e aí a rede de proteção deve estar em atuação para proteger crianças e adolescentes, né, contra maus tratos, contra qualquer tipo de violação dos seus direitos, né. Então, por isso, por todas essas razões, o CONANDA identificou que não era oportuna, nem sequer adequada a lei, porque existiam dispositivos que ensejavam violações graves dos direitos
graves aos direitos de criança e adolescente, inclusive com essa questão da destituição da guarda, sem ter sido feito um movimento amplo e suficiente, né, de investigação da situação, de tentativa, né, de resguardar aquela convivência que é direito da criança e do adolescente com ambos os genitores, né, ao mesmo tempo em que essa criança deve estar protegida de toda e qualquer violência. Então, avaliando todo esse cenário, né, o que a gente identificou no âmbito do Conselho Federal de Psicologia? O que a gente questionou, né? Isso é novo para a psicologia, essa temática, né, dos problemas, dos conflitos advindos da dissolução de um casamento, da disputa de guarda, né? E o que nós entendemos é que não, esse tema não é novo, ele já existia muito antes de se inventar essa palavra, essa expressão alienação parental, né? E que também já existe uma regulamentação da prática profissional que é suficiente, né, em relação às referências técnicas e éticas para os profissionais da psicologia. Nós temos um código de ética, nós temos um conjunto grande de resoluções profissionais que falam da avaliação psicológica, que falam do atendimento, que falam do acompanhamento, que falam, inclusive, da atuação do profissional no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, no sistema de justiça. Temos as referências técnicas, né, em relação ao sistema de justiça, tem da vara de família, tem do atendimento de criança e adolescente vítima de violência, e temos, né, além dessas questões ligadas à profissão, temos também o marco legal dos direitos humanos de criança e adolescente, e que eu destaco, né, além do ECA, da Convenção, a Resolução 169 de 2014 do CONANDA, ela é extremamente importante, inclusive para os profissionais da psicologia. Então, diante de todo esse cenário, né, o plano de trabalho, a proposta construída no âmbito do Conselho Federal de Psicologia é pela construção de um documento norteador da prática profissional, mas não necessariamente de uma resolução, porque naquele momento, lá atrás, o que a gente avaliou é que a gente já tem resoluções suficientes, né, mas algum documento norteador que discuta o tema na perspectiva da psicologia, porque o que a gente entende é que esse tema da alienação parental, ele não é da natureza ou da essência do conhecimento psicológico, né, ele está aí no campo, né, da intervenção, porque ele aparece, em especial, a partir de outros atores, mas não como uma construção, como um construto psicológico, né. E que é preciso, né, para problematizar, levantar todas as questões, avaliar o tema na sua complexidade, realizar um amplo debate. E, por isso, os conselhos regionais foram convocados a esse processo, para que se faça uma construção democrática de qualquer orientação, né, em relação à prática profissional. Então, que seja um processo participativo, né, com amplo debate, compreendendo que estamos num campo complexo, de várias disputas, mas que não é interessante a polarização, porque ela não contribui para, né, fazer avançar a discussão, em especial com essa preocupação com a proteção de crianças e adolescentes, né? Qual é o impacto das nossas práticas profissionais para a promoção dos direitos humanos de todos os envolvidos. Mas a gente destaca criança e adolescente porque, em geral, no sistema de justiça, são os mais penalizados, são os que têm menos reconhecido os seus direitos enquanto, né, sujeitos inteiros aí na titularidade da sua cidadania. Então, nesse sentido, é muito importante que a psicologia se engaje no debate, mas que esse debate não fique restrito a essa ideia de, é a favor ou contra a lei, né? Você quer atacar
todo esse movimento que defende a alienação parental como um conceito, que defende que ela, né, tem sustentação teórica, ou você está do outro lado, né? Não deve se tratar disso o debate no âmbito dos conselhos regionais e o debate para a categoria profissional. Nós precisamos avaliar o nosso contexto de atuação, né? E fazer uma avaliação de que demandas estão sendo direcionadas para a nossa atuação profissional e como nós responderemos a essas demandas, né? Então, por isso foram elaboradas uma série de questões e direcionadas aos conselhos regionais, para que nos debates a gente possa pensar sobre isso, né? Sobre como é que a gente situa, né, dentro do projeto político, técnico, científico da psicologia, essa questão, né, da alienação parental. Como é que esse conceito se articula com as diretrizes éticas e técnicas que a profissão possui, né? Pensar, esse conceito traz alguma coisa de inovadora na compreensão e no manejamento do sofrimento psíquico, né? Que ganhos ou que desafios essa lei da alienação parental traz para a ação das psicólogas que atuam na interface com a justiça. Então, pensar sobre essas questões, né, entendendo que elas têm um nível de complexidade grande, entendendo que em todos esses processos que são típicos aí da judicialização, né, existe essa tendência à polarização, né, ao acirramento das disputas, né, mas que a gente tem que ter esse olhar muito ligado à natureza do conhecimento psicológico, ao propósito, né, da atuação profissional na psicologia, e aos compromissos éticos e técnicos e políticos, né, que nós temos no âmbito da psicologia. Então, isso precisa estar no centro do debate, para que qualquer atuação que a gente tenha, né, ela tenha compromisso com a promoção dos direitos humanos, de crianças e adolescentes, né, mas de todos os envolvidos, né, mas em especial de crianças e adolescentes, porque geralmente são aquelas que não são levadas em consideração quando a gente pensa nas normativas institucionais, em como as instituições organizam seus ritos aí de funcionamento, né, e que fazem com que as pessoas tenham que se ajustar, se adequar a esses ritos, né, mas as necessidades dessas pessoas não são levadas em consideração, em especial, aí falando novamente de criança e adolescente. E a gente tem, assim, um emaranhado de outras leis que foram aprovadas depois da lei da alienação parental e que têm feito referência a ela, né, e que muitas vezes trazem muitos outros comprometimentos, né, ou dificuldades para a proteção dos direitos humanos. Então, por isso, a gente precisa fazer essa avaliação contextualizada, né, considerando todos esses cenários de disputas que estão aí, mas entendendo que a psicologia não cabe somente uma definição de ser contra ou a favor, mas compreender, né, de maneira aprofundada essa situação e como é que a profissão se relaciona e se vincula a todos esses debates. E, para finalizar, assim, acho que é muito importante que a gente faça uma reflexão e produza intervenções que cada vez mais, né, qualifiquem, criem condições adequadas, né, para a formação profissional, seja a formação inicial ou a formação continuada, né, e que qualifique a atuação profissional, nesse sentido, né, de todas essas dimensões que eu coloquei aqui, tanto técnica quanto ética, né, acho que esse deve ser um compromisso constante, né, desde quando a gente fala da avaliação psicológica, né, da atuação como um todo, né, que vai além da avaliação psicológica, mas que são questões que sempre têm vindo à tona
né, e é preciso um investimento contínuo nessa direção. O Sistema Conselhos tem feito isso ao longo do tempo, né, foi criado o SATEPS, foi criado o CREPOP, com essa intencionalidade, mas é algo que a gente precisa continuar investindo e ampliar a intervenção, inclusive, no sentido de pensar a formação inicial, né, como essa formação inicial deve também contribuir em todo esse processo. Bom, eram essas as questões iniciais, aí eu me coloco à disposição para continuidade da discussão e do debate. Muito legal, Iolete, muito obrigada. É bem importante, né? Você traz toda essa história, né? E colocando também para o futuro, né? Assim, a gente está sempre em construção, né? Sempre trazendo, entendendo o contexto, os contextos dos debates também, né? Quando você traz a partir das crianças e adolescentes, assim, e o ECA nos trouxe isso, né? Colocá-los como sujeitos de direitos, né? Como sujeitos, né? Então, a escuta a partir também deles, né, que geralmente estão em situação de maior vulnerabilidade. Isso é bem importante, né, a gente está sempre lembrando disso, trazendo disso, né, que os especialistas discutem, a gente, né, tem que ter os vários lugares, né, os vários olhares, né, para esse tema tão complexo, né. Muito obrigada por esse panorama, por essas primeiras reflexões aí, acho que são disparadoras. Vou passar, então, a palavra para o Eduardo. Deixa eu fazer a apresentação aqui. O Eduardo Ponte Brandão é psicólogo do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, é pós-doutor em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade de Rio de Janeiro, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio. Tem várias atuações, né? Coordena o curso de especialização em psicologia jurídica da AVM UCAM. É professor também do curso de especialização de psicanálise com criança, do ISEP, CEPAI UCAM. Professor do curso de especialização em psicanálise e contemporaneidade, trauma e urgências subjetivas da PUC-Rio. Instrutor do módulo de psicologia jurídica da Escola de Magistratura do Estado do Rio. E também é organizador de alguns livros, né? A organização do livro Psicanálise e Direito, Subversões do Sujeito do Campo Jurídico, pela Editora Now, Atualidades em Psicologia Jurídica, pela mesma Editora Now, co-organizador do livro Psicologia Jurídica no Brasil, na Editora Now, que é uma grande referência para essa área, né? E é autor do livro Sexualidade e Aliança na Contemporaneidade, nem ético nem barbárie, pela Editora Juruá. Então, também vários lugares, várias contribuições aí. Vou passar a palavra para o Eduardo, agradecendo pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. E, bom, eu seguindo um pouco na esteira do que já foi falado, né, sabemos o quanto que o tema da alienação parental ele é controverso, né, e hoje, mais do que nunca, né, percebo a importância de promovermos um debate tentando evitar as rupturas, né, tão comuns no cenário atual, né? Então, é importante que a gente possa promover e realizar o diálogo, né, insistir na tentativa de diálogo, o que expõe, sem dúvida, as nossas divergências, as nossas diferenças, o que não é problema algum que elas existam. Então, agradeço mais uma vez o convite. O que eu pensei em apresentar hoje à noite é trazer alguns pontos controversos, né, nesse debate, nesse grande debate que envolve a psicologia, né, enfim, né, de modo que a gente possa
possa que eu possa expor, talvez, algumas lacunas, né, que eu considero que existam no tema, no conceito e, né, por consequência, na lei da alienação parental. Mas eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma pretensão de querer tornar-me, né, um crítico feroz da lei. Eu acho que não há necessidade disso. Claro que toda lei pode ter lacunas, não vejo por que não admitir isso também, certo? Então não preciso me transformar num defensor incondicional da lei e nem num feroz crítico, né? Eu acho que a gente pode realmente dialogar, ainda mais porque, para quem está na ponta, no caso eu atuo há muitos anos, há 2 décadas, no Tribunal de Justiça, e boa parte desses anos dedicados às várias famílias, eu posso falar que a gente enfrenta uma diversidade imensa, né, de situações de conflito, de sofrimento familiar, né? Então, o que vocês podem imaginar, a gente encontra nas várias de família. Então, particularmente, assim, eu sou muito solidário a situações de sofrimento em que alguns familiares são afastados de seus filhos por abuso do poder familiar, tá? Às vezes não são só os pais, mães, avós, enfim, né? E reconheço, né, e respeito a dor de quem passa por essa situação, tá? Mas o fato de a gente expor as lacunas que ainda que existam, eu acredito que existam, ou as contradições nesse campo discursivo, eu acho que, de certa forma, é apontar também que, mesmo que a lei, talvez, quem sabe, né, ela atenda, recubra, proteja uma parcela dessa população que chega às várias famílias, ela também não pode deixar o flanco aberto para que haja outras injustiças. Simples assim, né? Então, não recobre toda a diversidade de situações que chegam às várias famílias, né? Talvez responda, eu não tenho dados estatísticos para isso, mas é uma pequena parcela, né? Mas tem uma totalidade aí de situações que devem ser levadas em conta. Então, é nesse sentido que eu penso, talvez para trazer como um primeiro ponto, primeiro aspecto, de que, de modo geral, eu acho que o grande problema que a psicologia, e em particular a psicologia jurídica, enfrenta, eu diria até que é a espinha dorsal do problema, é a judicialização das relações, né? Então, a redução dos conflitos familiares à lógica e à semântica do direito, né? Então, eu não sei se realmente, né, o quanto que eu me invisto a defender ferozmente ou atacar ferozmente uma lei, quando, na verdade, acho que existe um problema muito maior, que é a judicialização da vida em profundidade, correndo a própria psicologia, a psicologia jurídica, ela também se tornar judicializada, né? Então, eu acho que o que devemos, eu acho que a psicologia deve buscar são estratégias de intervenção, de cuidado, de assistência para essas famílias em situação de conflito, sofrimento e que são tuteladas pelo judiciário. Bom, então eu vou avançar um pouquinho nessa discussão e eu espero que eu me faça compreender nesse sentido, tá? De que de expor algumas contradições, tá? Para que isso possa servir de vetor para um diálogo mais amplo, né? Então, eu, a rigor, considero que a alienação parental seja, de fato, um conceito jurídico, e acredito que tenha surgido a alienação parental como uma resposta do direito para os imbróglios familiares que adquiriram novos contornos nas últimas décadas, em especial a partir do momento que começou a haver uma participação ou uma penetração, né, do homem no território de cuidados infantis, que outrora eram destinados às mães mulheres. Então, há os argumentos daqueles que se colocam em favor da lei, né, o que a Iolete, né, expôs como, né, como não sendo, enfim, de acordo com o posicionamento do CONANDO, né, mas para aqueles que defendem, né, dizem que
o ordenamento jurídico brasileiro não era até então eficiente para impedir o afastamento injustificado dos filhos de um dos seus genitores. Então, nesse raciocínio, eu vou expor a contradição, tá? Então, nesse raciocínio, a lei da alienação parental aparentemente teria capacidade para validar, garantir e reforçar o cumprimento da guarda compartilhada. Ponto. Agora, em contrapartida, tá? Eu sugiro uma excelente publicação feita pelo CRP de São Paulo a respeito do tema, que diz o seguinte, que é a lei da alienação parental, tá? Então, eu estou expondo essa polêmica, né? E trazendo as contradições. A lei da alienação parental, ela tende a colocar em primeiro plano as sanções contra o suposto alienador, alienadora, em lugar do que seria o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se a lei da guarda compartilhada, ela valoriza o exercício parental de ambos os genitores, de um lado, de outro lado, a lei da alienação parental, ela prevê até mesmo afastamento daquele que seria o suposto alienador. Bom, acho que temos que admitir que não há uma harmonia entre os espíritos da lei da alienação parental e da lei da guarda compartilhada. Eu não consigo, né, com toda sinceridade, espero assim, que reconheça assim, que isso não é um ataque à lei, o convite para o debate, mas eu não consigo encontrar o caráter educativo, pedagógico, nas sanções que estão previstas no texto da lei da alienação parental, entre as quais a inversão de guarda ou a suspensão da autoridade parental. Tá? Não significa que as medidas previstas para coibir o abuso do poder familiar não sejamos ingênuos, tá? Que elas não possam ser coercitivas. Tá? Mas eu acho que não tem um caráter pedagógico. Né? Talvez pudesse ser absorvido, né, no texto da lei, talvez tenha faltado isso, algo a exemplo do que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 129, nas medidas pertinentes aos pais e responsáveis, que é né, o encaminhamento a serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, ou encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Né? Bom, eu vou continuar. Então, outro argumento que se tece em favor ou em desfavor da lei da alienação parental ou sobre a alienação parental, né? Às vezes as coisas se confundem, né? Falar da alienação parental parece que automaticamente também você tem que se colocar em favor ou desfavor da lei. Então, outro argumento tecido em favor, né, da lei é que existiriam dinâmicas familiares de cunho patológico que não seriam alcançáveis pela lei da guarda compartilhada. Mas eu acho que esse argumento ele tem um problema de base. É como se ele pressupõe a existência a priori de pais e mães alienadores. É como se, me entendam bem, a alienação parental preexistisse ao conjunto de saberes e práticas jurídicas que avaliam, julgam e punem tal ou tal relação familiar como alienadora. Certo? Bom, eu estou aqui tendo como base, e eu acho que a psicologia não é fechada, né? Ela é aberta e tem que dialogar com os campos de conhecimento, e temos que trazer para esse debate, né, na esteira do que eu estou trazendo também, o que o Foucault fala a respeito do sujeito, que o sujeito não é dado a priori, e sim constituído por estratégias de poder, das quais as práticas jurídicas são as mais importantes. Tomemos como exemplo o que ele fala a respeito da produção da figura do delinquente no contexto das sociedades disciplinares, né, que se constitui justamente a partir do exame criminológico, né, como um elemento estratégico no campo das perícias. E os exames criminológicos, né, isso Foucault diz, né, introduz a biografia do criminoso como forma de justificar o seu ato, produz o sujeito em sua virtualidade. Então, acho que isso daí, essa jogada tem que ser levada em conta nesse tipo de argumento, no pressuposto de que haveria, desde já, a priori, né, a existência, uma essência, uma natureza
das famílias que sofrem uma patologia que são descritas como sendo alienadores, né? Eu desenvolvi um pouco essa ideia em alguns artigos, de que no Brasil, a partir da virada de doutrina, né, do Código dos Menores revogado, né, para o Estatuto, né, então da situação irregular para a proteção integral, haveria, esperar um pouco do que o Dom Zelot fala em Política das Famílias, né, o triunfo de uma tendência familiarista. Mas temos uma certa contradição, que por mais que, né, tenha, né, sido celebrado a criança como sujeito de direitos, uma doutrina de proteção integral, e todas as consequências que foram acarretadas, né, no campo das práticas jurídicas em torno da questão da infância e adolescente, há uma demanda incessante e avassaladora, crescente por perícias. Isso é um problema, né? Isso me faz realmente interrogar por que a necessidade, né, de estar sempre lançando mão da perícia. Por que o psicólogo e as equipes interprofissionais, elas são né, conduzidas a produzir infindáveis documentos, relatórios, laudos, enfim, né? E eu acho que isso, em parte, é para preservar, né, ainda me inspirando em Dom Zelot, para preservar a autoridade simbólica do juiz e judicializar ainda mais as relações em diversos níveis. Tá? Então, acho que isso é um risco que nós corremos em nos avizinharmos demais, talvez, das práticas jurídicas do campo do direito. Porque, de certa forma, isso pode aprofundar ainda mais a judicialização das relações entre pais e filhos. Né? E o pior, né, a judicialização, ela traz a reboque o discurso da medicalização. Ele entra pela porta dos fundos. Então, eu vejo isso no texto da lei. Vejam, mais uma vez, né, eu preciso dizer e repetir, para que isso fique bem claro, eu não estou aqui querendo atacar absolutamente nada, assim. Na verdade, eu acho que é um problema que tem que ser discutido pela psicologia, né? Talvez tenha sido uma solução para o campo do direito, certo? Uma solução, enfim, né? Isso que eles possam discutir, mas traz algumas dificuldades para a psicologia, né? Então, se eu estou aqui expondo esses problemas, é justamente para que a gente possa avançar no debate. Então, eu chamo a atenção, eu estava aqui justamente tratando do assunto, né, do afunilamento da prática do psicólogo em torno da produção de documentos, de avaliações, de perícias, né, e uma certa sombra, um fantasma da medicalização. E, de certa forma, é o que eu vejo aparecer, e me corrijam se eu estiver enganado, né? Mas, de certa forma, de uma forma latente, talvez, no artigo 5º da lei, né? Em que ele coloca claramente, né, além de né, parecer que o legislador teve a intenção de restringir a intervenção das equipes às avaliações periciais, ordenando não apenas o procedimento metodológico a ser empregado, vocês podem encontrar lá no artigo 5º, quem tiver dúvidas pode pesquisar, e também constrangendo a atividade profissional a ter como tarefa príncips o diagnóstico da alienação parental. E, curiosamente, aparece o termo diagnóstico nesse artigo. Então, me parece que há uma certa, talvez, né, eu posso estar aqui, como é que se diz, especulando demais, mas me parece que houve uma certa abertura para as conhecidas pretensões que havia do Richard Gardner para que a alienação parental se transformasse numa síndrome reconhecida pelos manuais diagnósticos, né?
E, de novo, a tarefa de diagnosticar atos de alienação parental pressupõe, então, eu volto a repetir, que o fenômeno esteja dado a priori, imputando a seu autor a intenção de afastar a prole de seus familiares. Então, caberia, né, se for esse raciocínio, ao perito tão somente revelar a verdade dos fatos para subsidiar a decisão judicial. Mas temos que fazer uma apreciação crítica sobre a objetividade requerida pelo direito. Há diferenças difíceis de serem conciliadas, que têm que ser aprofundadas entre o que o direito e a psicologia compreende como sendo a verdade, como sendo o sujeito, e por aí vai. Né? E das estratégias de poder que são colocadas em jogo na produção discursiva da alienação parental, as condições de existência e produção de discursos, de saber, de verdade, de sujeito, eu reforço o que já foi colocado pela Iolete, que é a questão, a política de gêneros. Né? Eu não vou me deter aqui, eu até chego a comentar isso na publicação do Conselho Federal sobre alienação parental. O meu artigo ele versa sobre uma descoberta que eu fiz na minha pesquisa de pós-doutoramento. Não era exatamente o meu objetivo direto, mas acabou surgindo como uma revelação para mim, que esse dilema, eu acredito que os temas... Eu estou há 20 anos trabalhando no Tribunal de Justiça, então, assim, e hoje em dia, atualmente, ou faz alguns anos, eu nunca, de uma forma inédita, o direito de família passou quase a girar em torno de uma equação, o abuso sexual, a alienação parental. Passou a ser uma constante nas ações, nos litígios familiares. Isso chama atenção, né? Por que isso? E depois eu fui perceber que, num plano histórico, tem um pano de fundo, eu diria que isso surge no contexto norte-americano, do final dos anos 60 até os anos 80, né, onde havia justamente um debate quanto à questão de gênero. E vou tentar passar um pouco mais depressa, né, por isso, né, mas tem um pano de fundo da política de gêneros que eu acho que repercute até hoje, assim como também esse dilema, né, que se tornou insistente no campo das práticas jurídicas ligadas ao direito de família, né, que é a dúvida quanto à alienação parental ou abuso sexual. E não por menos, no final dos anos 80, surgiu a teoria, né, foi a condição de possibilidade para que surgisse a teoria de Richard Gardner. Então, há um campo de batalha de gêneros como pano de fundo dos discursos das práticas jurídicas, e cito aqui a Sotomayor, que adverte que a teoria de Gardner transforma em patologia o exercício dos direitos legais da mulher, que em determinada situação defende seus filhos, mas há nela, cai sobre ela a presunção de má fé. Bom, e aí, esse argumento, eu sei que ele já está se tornando, essa discussão, ou essa parte da discussão quanto à questão de gênero já se tornou, enfim, já vem sendo discutida, né, já vem sendo debatida, e há quem diga que o Gardner, inclusive, chegou, enfim, em defesa da alienação parental, da teoria do Richard Gardner, que ele reformulou a definição original da alienação parental para conferir gênero neutro ao agente alienador. E assim ele dedica uma parte da sua obra, né, à alienação praticada por homens, embora afirme também que as mães obtêm mais sucesso na prática alienadora. Para mim, sinceramente, eu acho que esses argumentos não são outra coisa senão a admissão de que existe algo aí que tenta ser mascarado, que é a desigualdade entre gêneros. Então, o fato de substituir uma terminologia por outra, ou colocar um gênero neutro, eu acho que não resolve o problema, só disfarça. Né? E eu acho que isso tem que ser levado em conta, não apenas, e que não é pouca coisa, né? Normalmente quando se rebate a questão
de gênero, contra a lei ou a teoria da alienação parental é uma situação bastante extrema, né, de mulheres que perdem a guarda por terem feito a denúncia de abuso sexual e tudo mais, que é uma situação bastante grave, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não é apenas isso. Não é apenas isso. Eu acho que trazer uma discussão de gênero traz um leque de discussão, aliás, riquíssimo para a psicologia jurídica, inclusive para a atuação do psicólogo nas várias famílias, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Eu acho que tem que começar a trazer isso, alguns eixos transversais de análise dos conflitos familiares que são particularizados, mas eles fazem parte de uma sociedade, né? A família não é uma célula fechada, né? Então, ela particulariza as contradições e a correlação de forças que fazem parte de uma vida social, correto? Então, e também não considero, né, válido, eu vou insistir um pouco mais nesse tema, porque em resposta se diz que no texto legal não tem conotação de gênero, mas a abstração jurídica de uma igualdade formal entre homens e mulheres não gera, e nunca gerou, porque isso está também na Constituição Federal, né? Mas, por si só, a emancipação econômica das mulheres, por exemplo, né, que ainda, talvez, até hoje, claro que há exceções, enfim, há vários tipos de situações, mas muitas delas são destinadas ainda a duplas jornadas, triplas, enfim, né? E também a jornada, o trabalho doméstico, muito mais do que os homens, enfim, né? Então, essa conquista formal de isonomia entre homens e mulheres não foi acompanhada pelos sistemas de hierarquia existente entre gêneros que podem ser verificados, né? Por exemplo, nas funções de cuidado, na divisão sexual do trabalho, no exercício da responsabilidade parental. Então, do ponto de vista da psicologia, eu acho que devemos levar em conta a tensão existente entre parentalidade e conjugalidade. Tá? Eu acho que, claro, assim, eu acho que tem que haver guarda compartilhada, assim, sem dúvida, né? Mas o ideário de igualdade parental, ele, de certa forma, também ofusca um amplo debate sobre a desigualdade de gênero, né? Então, muitas vezes a ideia de igualdade parental, ela pode ser uma construção ideológica sem suporte na realidade concreta das vidas familiares e na divisão desigual do trabalho entre os sexos. Qual é a consequência disso? Sem que a gente leve em conta esse eixo de análise, podemos incorrer no equívoco, e isso eu digo até na prática, na ponta, como avaliador, no equívoco de naturalizar as desigualdades históricos-sociais como um problema de ordem individual. Por exemplo, quando se diz, eu vou aqui citar uma ideia que é muito recorrente nos textos que falam da alienação parental, de que a alienação parental ela é motivada por raiva, mágoa, ressentimento pelo fracasso da conjugalidade ou do sucesso da outra pessoa, principalmente se for ou sucesso afetivo ou profissional, que não ocorreu na mesma proporção. Não sei se eu fui claro no que eu estou dizendo. Na verdade, é que essa é uma ideia que é bastante comum, né, nos discursos, né, em defesa da alienação parental, né, e de que, bom, o alienador é movido por sentimentos de mágoa e ressentimento, inclusive com o sucesso profissional do outro. Mas se a gente coloca isso no plano das relações políticas, sociais, de gênero, é claro que isso faz o maior sentido, certo? Não é uma questão individual apenas, não é uma disfunção individual. E assim, eu poderia talvez me alongar mais sobre esse tema, mas eu acho que a Iolete já falou, né, e também não vou falar demais, mas sabemos, por exemplo, eu acho que tem várias pesquisas que tratam desse assunto, né, eu acho que tem, a gente sabe que a maioria dos processos de abandono afetivo
são atribuídos aos homens, e as mulheres são, em grande maioria, são as que são acusadas de serem alienadoras. Então, tem uma discussão de gênero, tem um pano de fundo, tem um caldo aí que, em vez de rejeitarmos, eu acho que a gente trazer para o debate. E vejam bem, assim, novamente, eu tenho que insistir, eu trazer para o debate não significa me colocar contra a alienação parental, contra a lei, não é nada disso, né? Mas é um eixo de análise importante, da maior importância. É claro que, isso e também eu concordo, né? Quer dizer, é claro que a gente pode falar também que o mau uso de uma lei não pressupõe que ela deva ser abolida. Concordo. Eu acho que o mau uso, se existe um abusador, né, que se aproveitou da lei para poder trazer os filhos para ele, afastar aquela mulher, bom, houve uma grande injustiça, né, uma coisa, um impacto terrível sobre aquelas crianças, mas, assim, eu não sei quanto isso serve de elemento para dizer, bom, então ali não serve para nada. Não sei, eu acho que não. Bom, então, é claro que vai se dizer, isso pode ser resolvido se houver um aprimoramento, uma sofisticação da formação do profissional, sendo mais capacitado ainda a identificar, a diagnosticar uma verdadeira, uma falsa denúncia, uma alienação parental. Mas, aí eu trago esse argumento nos trilhos que eu estava trazendo, de uma leitura também genealógica, que é importante, né? Isso não pode tratar de uma forma naturalizada. Existe o problema da lei, que realmente eu acho que afunila a prática profissional em torno da perícia, do diagnóstico, e aí eu me pergunto se esse afunilamento, essa necessidade de especialidade dentro de uma especialidade, né, porque existe psicologia jurídica, a família, a alienação parental, né, se isso não vai, de fato, de encontro contra, né, a um leque amplo e diversificado de teorias e técnicas das quais o profissional psicólogo pode se servir. Eu vou ficando só no exemplo. O meu é da psicanálise. Será que o que o Lacan entende como sintoma da criança articulada, a dialética fálica, ou ela está no lugar do gozo do outro materno, será que alguma harmonia entre esse meu cabedal de conhecimento, que eu acho que tem a sua viabilidade dentro do dispositivo, né, do judiciário, será que há alguma harmonia entre esses conceitos com a ideia de alienação parental? Isso é claro que eu posso trazer, enfim, né, cada profissional vai ter sua base de formação, né? Então, assim, a gente tem que se interrogar, assim, realmente a nossa base, né, de formação teórica, de procedimento técnico, né, todo esforço que nós temos, né, em ter uma formação, uma bagagem, será que existe uma coincidência com a tarefa de diagnosticar o ato de alienação parental? Então, acho que é uma interrogação que vale a pena a gente aprofundar, quem sabe, no sentido até de aprimorar a lei, né, de criar outras formas, outras estratégias de intervenção, né, sem que a gente possa entrar num embate, né, de posicionamentos rígidos. Eu acho que o diálogo tem que existir. Eu vou estar concluindo, não quero me demorar muito, eu não sei quanto tempo tem, talvez já tenha ultrapassado. Eu vou só dizer mais alguma coisa, tá? Bom, tem também, eu acho que ainda só associando um pouco o que eu estou trazendo, né, dessa riqueza que a psicologia por si só oferece, ou a psicanálise, né, para poder interpretar, fazer uma releitura dos conflitos familiares. As famílias, quando chegam no Tribunal de Justiça, elas estão em sofrimento, né? Então, novamente, assim, eu fico solidário, assim, realmente, né, e eu acho que o papel dos psicólogos é justamente, nesse sentido, promover a convivência familiar, né, promover a corresponsabilidade, né, na participação também dos cuidados da criança, do adolescente, não tem dúvidas disso, né, mas o sintoma da criança, a manifestação dela, era de caráter multifatorial, e nem sempre, né, é tão evidente que a forma como ela reage é imotivada, né?
Bom, se eu trabalho com a psicanálise, eu tenho que começar a pensar em inconsciente, inclusive, né? Então, são questões que têm que ser levantadas. Bom, então, eu acho que devemos considerar a possibilidade de que, em vez de estimular a parceria dos genitores, se as sanções previstas na lei, se elas não têm como consequência a potencialização e a eternização do conflito. Não diria em todos os casos, mas em muitos casos, né? Porque, no final das contas, né, quando eu disse essa necessidade da perícia, ela substancializa a autoridade simbólica do juiz e, por consequência, as decisões monocráticas, sem que, de fato, a família ela possa se tornar protagonista na resolução dos seus conflitos. E isso, então, na verdade, tem a ver com a judicialização que eu estava falando, né? Então, os genitores passam, muitas vezes, a depender dos atos decisórios dos juízes para as deliberações familiares e devemos, então, estar atentos aos efeitos colaterais oriundos das sanções drásticas que são previstas na lei. Eu acho que a psicologia ela tem que sair do seu escaninho, né? A psicologia jurídica ela tem que dialogar com outras inserções da psicologia, né? E eu falo isso também porque eu sou psicanalista, quer dizer, eu acho que o psicólogo jurídico, talvez, ele não saiba qual foi a consequência da sua avaliação. Ele não acompanha o caso. Talvez, assim, a lei tem 10 anos, então talvez seja o momento de interrogarmos os psicólogos clínicos, psicanalistas, psicólogos escolares, para que eles digam, né, que eles possam também se manifestar quais foram as consequências de uma decisão monocrática de um juiz, né, com base na lei da alienação parental. Né, se foi positivo ou se foi negativo. Enfim, a gente tem que escutar outros colegas também e não acreditarmos que nós detemos a chave, né, de conhecimento a respeito disso, porque talvez o psicólogo jurídico ele sofre a mesma coisa que o juiz sofre também, o juiz também toma decisões difíceis, mas ele não sabe, ele pode até acreditar que ele tomou a decisão mais correta e justa, enfim, sem dúvida ele deve ter pensado que foi mesmo, né? Mas ele não sabe qual foi a consequência daquilo. Ninguém acompanha, a menos que o caso volte, e muitos voltam, para falar a verdade, muitos voltam, né? Então, eu acho que, eu disse que ia concluir, então vou chegar na conclusão. Eu acho que isso requer uma interrogação, um questionamento sobre o nosso lugar enquanto psicólogo jurídico, enquanto perito. E eu acho que a psicologia jurídica é muito maior do que a perícia. Eu acho que os tribunais e também os outros órgãos auxiliares da justiça deveriam justamente criar projetos, né, de promoção da convivência familiar, aproveitar essa massa, né, crítica, né, essa força de trabalho da psicologia e das equipes interdisciplinares para promover a convivência familiar e não para justamente estar apenas avaliando. E eu sei que tem projetos aqui no Brasil e fora do Brasil, né? E eu acho que esses projetos deveriam ter destaque, né? Porque eu acho que seria justamente a forma, a contribuição que realmente a psicologia poderia dar para esse debate. Bom, eu não sei se disse tudo, mas eu acho que por hora tá bom, né? Tá ótimo, Eduardo. Falou várias questões, né, que são bem importantes para o debate. É isso, tudo a gente nunca vai abarcar, né? Assim, a gente tem sempre limitação de tempo mesmo, e até nesse formato, né, o debate aqui acontece pelo chat, aqui entre a gente também, então, mas acho que você trouxe várias questões importantes, né, eu queria destacar essa ideia da psicologia jurídica, assim, que lugar é esse, né, que lugar é esse que a gente ocupa, a função de perito, a exclusividade da função de perito de avaliação, né, e a impossibilidade de acompanhar.
e que muitas vezes são outros profissionais de outros espaços que acompanham, né? Quando a gente pensa na clínica, que vai acompanhar de um outro lugar, mas que tem um acompanhamento, né? Um outro lugar. E também, fazendo um paralelo com os serviços públicos que a Iolete falou, né? Sobre a importância dessa articulação entre os serviços. Então, muitas vezes, esses serviços acompanham mais a criança, acompanham mais aquela família, né? Enquanto que, quando vai para a justiça, tem uma certa temporalidade, tem um certo recorte, e muitas vezes um objetivo mais limitado, nesse sentido que você está falando, né, do objetivo da perícia, né, da avaliação, sem ser um objetivo de promoção, né, de transformação. Acho que é bem importante a gente colocar, e aí remeto até ao título que a gente construiu, né, desse momento, dessa live, que é para a gente pensar no compromisso ético-político da psicologia, né? O nosso lugar, e aí de vários lugares, né? O nosso fazer profissional e de vários lugares possíveis, e essas reflexões aqui são para isso, porque, como você mesmo fala, né, Eduardo, você está tanto na psicologia jurídica, está no TJ, como também está na clínica, né, psicanalista também. Enfim, a gente vai circulando, né, e trocando, eu acho que... e um outro ponto que eu queria colocar, eu vou aqui depois ler algumas coisas, mas a questão do conflito, né, e eu acho que tem a ver também quando ela traz o conflito, a complexidade da vida, das relações, ninguém vai tirar isso, né, isso é das relações, isso é do ser humano. Mas o que a gente vai fazer com esses conflitos, né? Como administrar, quem envolver, é claro que pensar a partir de violações de direitos é outra questão. E o conflito como intriga, como, né, divergência, como a judicialização, e aí chegando a uma judicialização também é um outro caminho, né? Mas e aí, mais uma vez, como a psicologia, né, pode trazer aí as reflexões desses vários lugares. Eu não encontrei nenhuma questão específica, vamos dizer assim, mas alguns comentários, né? Tem alguns comentários aqui falando sobre a gente estar conseguindo abarcar várias questões, né? Aqui a Raquel Batista, ela perguntou assim, a judicialização muitas vezes, perguntou não, afirmou, né? Mas acho que é uma reflexão. A judicialização muitas vezes intensifica o conflito entre as partes. Acho que é um ponto que é interessante, né, de se pensar aí nesse lugar, principalmente da psicologia jurídica, que o Eduardo traz, assim, né, de que o quanto que levar para um processo judicial, isso pode estar intensificando, e eu acredito que também isso apareça em outros espaços, né, no espaço, por exemplo, da clínica, né, essa judicialização, ela também reverbera, né, no sofrimento, se fala muito do sofrimento, né, e aí também mais relacionada à parte do sistema público, até com crianças, né, o André Rangel coloca assim, os conflitos na conjugalidade que afetam o exercício das funções parentais precisam ser fonte de cuidados dos profissionais no âmbito do sistema de garantia da criança e do adolescente. Eu acho que está bem relacionado, né, nos diversos espaços que a gente ocupa, e aí vocês dois falaram também da interdisciplinaridade, né, a gente também trabalha com os profissionais, eu acho que especialmente aí assistentes sociais, e aí é esse cuidado com as famílias, o cuidado com esses conflitos, que dimensão que esses conflitos tomam, né? E as possibilidades dos nossos trabalhos. Eu destacaria esses dois pontos, assim, que eu acho que faz uma interlocução entre os dois lugares, assim, para a gente pensar. Tem aqui algumas perguntas que apareceram já. Agora eu vou aproveitar para colocar, e aí eu passo a palavra para os dois retomarem, tá? A Aline Freitas pergunta, né? Como atuar na família antes de chegar no jurídico? Como é que a gente consegue, né? E a Eliana pergunta, o trabalho do psicólogo no TJ, Helena Viana, desculpa. O trabalho do psicólogo no TJ também oferece a mediação nos processos de alienação parental? Eduardo. Talvez a gente possa começar pelo Eduardo, tem umas questões, faz a ordem inversa e aí depois a Iolete fecha, pode ser?
Pode ser. Novamente, tá? Eu tenho profundo respeito, tá, pelos meus colegas que, inclusive, pensam a alienação parental de forma diferente, né? Mas eu acho que expor, né, essas contradições, eu acho que é importante, tá? E eu acho que é esse tom que eu gostaria de dar à minha fala, né? E sobre a questão atuar na família antes de chegar no jurídico, eu acho que faltam serviços, né, que possam prestar esse tipo de assistência às famílias. O ideal realmente é que não chegassem, né? É claro que assim, também é uma necessidade, não quer dizer que seja todo ruim, né? O fato das pessoas entrarem com uma ação e tudo mais, né? É que necessitam, de fato, a intervenção de uma instância qualquer. Então, essa tutela do judiciário, a tutela por si só não é que ela seja ruim. Eu acho que o grande problema é quando começa a se enraizar todo o discurso e a lógica semântica, né, do direito, né, dentro dessa organização do que seria o litígio, né? Então, isso aprofunda a judicialização, aí sim, eu acho que começa a trazer problemas. Eu acho que o trabalho de psicólogo justamente é fazer o caminho inverso, psicólogo jurídico, inclusive, né? E talvez a mediação, claro, é um recurso, é um instrumento, não é como qualquer outro recurso que existia, né? Não é panaceia para todos os males, sem dúvida. E o que eu sinto falta, e eu vou falar de uma forma muito localizada, assim, pelo menos, né, regionalmente ou no Rio de Janeiro, a impressão que eu tenho é que deveria ter uma integração maior, mesmo dentro do tribunal, entre os diversos serviços, né? Quer dizer, você criar mecanismos, né, oferecer instrumentos para que as famílias possam encontrar também, de uma forma autocompositiva, a resolução dos seus conflitos, né? Mas eu acho que não só um problema que eu até comentei numa live que eu fiz na terça-feira com uma grande amiga, colega, Beatriz também, Beatriz Marim, e eu estava falando que tem um problema recorrente, né, que é a falta de recursos humanos, né? Então, às vezes, os tribunais também lançam mão de projetos, mas faltam os recursos humanos, ainda mais num contexto atual em que os concursos públicos são cada vez mais rarefeitos, né? A gente sabe que existe aí todo um ataque sistemático ao funcionalismo público, e isso também traz maiores dificuldades também, porque isso precariza as relações de trabalho, né, e acaba que muitas vezes os projetos contam apenas com voluntariado, ou com estagiários, e não com profissionais, né, que possam compor o quadro. Mas há projetos, recentemente eu tive contato com um projeto, de conversa, né, eu não cheguei a ver presencialmente. É um projeto que existe em São Paulo, chamado CEVAT, que me pareceu muito interessante, muito rico, quer dizer, uma proposta, uma alternativa, né, a tentar criar um mecanismo, né, um dispositivo de poder aproximar, resgatar a convivência familiar, sem entrar na lógica da perícia, né, e da decisão do juiz, e isso ter como uma das suas possíveis consequências, né, esse aprofundamento da judicialização, né. No Rio de Janeiro teve um projeto também que foi testado, mas eu não sei se o quanto que anda esse projeto caminhou, que levava o nome de Casa das Famílias, mas eu acho que foi um projeto que me parece que não teve, posso estar enganado, posso estar sendo leviano aqui, enfim, no que eu estou dizendo, mas parece que não teve muito êxito, né? Mas, enfim, e há experiências também fora, né, que eu acho que deveriam ser absorvidas, né, aqui no Brasil, né, experimentadas aqui. Há muitos anos eu tive contato na França com um dispositivo muito interessante que se chamava de Point de Rencontre, e era uma espécie de, eu vou ter que falar rapidamente para também não tomar muito aqui a palavra, mas era um dispositivo ali, cair. Voltei, né? Falhou, agora voltou. Tá bom. Na hora que então, você falou, ia começar a explicar.
Então tá, aqui não é um órgão do judiciário, né? Era algo de tipo uma organização da sociedade civil, né? Enfim, que prestava o serviço, né, de poder atender esses casos tão difíceis, que são os casos de família, né? Mas sem que as equipes tivessem como tarefa, mais uma vez, ficar subsidiando as decisões judiciais. E na época achei que era um projeto interessantíssimo, né? Acontecia em outros países da Europa também, era uma experiência que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Hoje em dia não sei como anda, mas assim, deveríamos ter algo dessa natureza aqui no Brasil. Posso? Sim. Então, acho que essa questão que o André Rangel coloca é super importante e é um indicativo, assim, de um caminho para a qualificação da intervenção enquanto rede de proteção à infância e adolescência. Eu sei que esses debates não se resumem à preocupação com a proteção à infância e adolescência, mas como eu estou nesse campo, né, acabo me referindo mais a isso. E eu acho que há uma distância ainda muito grande entre o sistema de justiça e todo o restante do sistema de garantia de direitos, né? E precisa a intervenção, ela precisa ser sistêmica mesmo, né? Acho que quando o ECA propôs o sistema de garantia de direitos, tendo essa visão sistêmica, que precisa de uma integração, e a gente precisa de esforços nessa direção, e de esforços de uma articulação entre as ações de cada órgão desse da rede de proteção, e aí inclui o sistema de justiça, entendendo que a proteção à infância, ela, para ser uma proteção integral, ela precisa considerar essas diferentes necessidades de apoio, de diferentes serviços, de diferentes políticas públicas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no acompanhamento às famílias, o Sistema Único de Assistência Social é primordial, né? A atuação dos CRAs e dos CREAs é necessária, é importante para esse acompanhamento no território, com as famílias, né? E aí, se cada política, né, cumpre o seu papel, está ali na atuação, né, afinada com as finalidades daquela política, eu acho que ajuda muito em todo o processo, porque em cada uma dessas políticas existem desafios e dificuldades, né? O Eduardo estava falando da questão do número de profissionais nas equipes, do número de equipes nos tribunais, né? Esse é um problema relatado no país inteiro. Mas tem ocorrido um movimento, em especial de juízes, que procuram utilizar esses serviços da rede de proteção para cumprir, né, para suprir essa falha, né, das equipes no âmbito dos tribunais, né, e isso é extremamente negativo. Na realidade, tem que potencializar, né, cada serviço, porque ele tem uma finalidade específica e ele é importante nesse conjunto dessa intervenção sistêmica do SGD. Por isso é importante a atuação do SUAS, a atuação do SUS, da política de educação, na rede de proteção, para o acompanhamento de longo prazo aí dessa criança ou desse adolescente que estão envolvidos nessas demandas judiciais, né? É dessa forma que se consegue alcançar a proteção integral, né? E não olhando de maneira muito estanque as questões, né, como sendo questões ou demandas exclusivas da justiça, né, do sistema de justiça. Acho que fazer um esforço na direção dessa integração enquanto rede de proteção é um caminho para a gente ir fugindo dessa judicialização tão intensa, né? E aí vem junto a medicalização, como o Eduardo apontou, né? Porque essa tem sido a pressão, né? E a pressão que vem das instâncias do sistema de justiça, não somente dos tribunais, CNJ, são as diferentes organizações desse campo,
mas a gente tem que buscar uma integração, né? Lembrar que existem políticas públicas diversas, cada uma tem uma finalidade e ela é extremamente importante para a promoção de desenvolvimento integral e para a proteção integral. Não podemos limitar o debate, né, pensando somente nessa dimensão da judicialização ou do sistema de justiça propriamente dito. Como a gente, acho que foi a tônica ao longo, né, do que a gente está falando, são vários aspectos, né, é um tema transversal, né, a gente falou, o Dado falou também do gênero, e a Alex também, né, das questões de gênero, a gente pensar na realidade, né, da nossa sociedade, então, essa dificuldade, a falta de profissionais nesses vários espaços aí, também é uma realidade, então, essa, entre o ideal e o real, né, a gente tanto o ideal real das instituições, como das relações, né, que as pessoas colocam, né. Então, e aí eu acho que entra muito a função da psicologia, né, atuações da psicologia nos diversos âmbitos, né, buscando no trabalho com o sofrimento das pessoas, né, que as pessoas trazem, e na promoção de direitos, na promoção de qualidade de vida, enfim, nos diversos âmbitos, seus diversos objetivos, né? Tem aqui uma pergunta um pouco mais sobre o projeto francês, seria como uma mediação, e a Raquel Batista, que tinha feito a primeira pergunta, ela conta um pouquinho que em Portugal os casos só vão para a judicialização quando não há possibilidade de resolução anterior, que não é uma primeira opção. Acho que, né, esses exemplos de fora nos ajudam, né, de outras experiências, também experiência aqui no Brasil, e como a Led falou também, a gente tem um arcabouço legal aqui no Brasil, que é bastante avançado, até na proteção de crianças e adolescentes, né, e a gente precisa efetivar esse sistema de garantia, né. Eu acho que a gente abarcou muitos temas, e como a gente, né, no início eu falei, a gente não está aqui para, enfim, conseguir alcançar tudo, não é isso, né, não pinta, mas eu acho que foram colocados vários pontos importantes para reflexão, tem vários comentários, assim, de que foram, né, para abrir para reflexão, acho que é importante, fica a ideia para as pessoas continuarem esses debates nos seus espaços de trabalho, as suas experiências pessoais também, né? Eu acho que a gente pode caminhar para encerrando nesse momento, a gente já está perto de 1h30 de live, então eu queria pedir que vocês fizessem uma fala final, algum comentário que queiram sobre isso, enfim, para a gente finalizar. Violete, quer começar? Sim. Eu gostaria só de agradecer ao CRP. Acho que é importante pautar o debate, é importante dar continuidade a essas discussões. Acho que tem muitas contribuições possíveis, né, de serem construídas coletivamente. Né, e foi um prazer ter participado, ouvir o Eduardo, os comentários aí no chat. É sempre um momento de aprendizado também, né, a gente está nessa área já há muitos anos, estudando, pesquisando e aprendendo sempre, né? Esses temas relacionados à proteção à infância, a relação da psicologia com o sistema de justiça, são temas, assim, que dá para produzir bastante ainda, né, e precisamos investir neles no sentido de um aprimoramento dessa presença da psicologia nesses espaços, porque existem muitas disputas, né, um campo aí de um poder muito presente e de disputa mesmo, né, de construção, mas que a psicologia tem muito a dizer, a psicologia tem um potencial de contribuição imenso, né, e é muito importante que a gente conte com profissionais, né, vocês dois, Marina e Eduardo, estão nessa área, com profissionais que têm compromisso com a profissão, que se debruçam, né, para o estudo, para produção de conhecimento, e isso potencializa, né,
a nossa presença nesses espaços e a contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Então, obrigado e parabéns ao CRP do Rio de Janeiro. Bom, eu também agradeço o convite, foi um prazer estar aqui trocando, conversando com a Marina e a Olete. Agradeço todas as publicações e comentários que foram feitos, sem exceção. É bom reconhecer colegas, parceiros, né, de pensamento, e também aceito também as divergências que foram colocadas. Eu gostaria de dar destaque foi colocado aqui textos sobre alienação parental, que supostamente eu desconheço. Eu realmente posso desconhecer muita coisa, assim, eu me debrucei sobre o tema, não posso conhecer tudo, mas também sugiro para quem se especializou tanto no tema, possa também se debruçar também em outras fontes de referência, que é a psicologia, e não só a psicologia pode oferecer para eles poderem pensar, né, enfrentar a grande complexidade que existe, né, numa relação conflituosa familiar que esteja em sofrimento sob a tutela judiciária. Então, é com esse cuidado, né, a abordagem, né, tem que ser muito delicada, muito cuidadosa, né, com todos, mas, sem dúvida, com a criança que está lá no lugar de sujeito, não só de sujeito de direito, mas como sujeito psíquico, né? Então, de fato um tema difícil, espinhoso, existe uma grande disposição, esforço para repensar nossas estratégias de intervenção e de pensamento, né? Como eu disse, né, eu vou só retomar, eu não tenho nenhuma vontade de dizer que não tenha que existir lei nenhuma, não existe lei perfeita, tem lacunas, e essas lacunas têm que ser discutidas, simplesmente isso. Eu penso assim, tá? E também, mais do que isso, a gente tem que pensar o nosso lugar enquanto psicólogos, na verdade, né? Enquanto psicólogos fazendo parte de uma equipe, né, interdisciplinar. Então, com esse espírito, né, que eu acho que a gente tem que trazer esse debate, né, nos trilhos de um diálogo, né, que seja mais fecundo, sem que as posições sejam tão inflamadas, enfim, tá? Então, espero que a gente tenha conseguido algum êxito nesse sentido, e agradeço mais uma vez por estar aqui. Eu acho que sim, eu acho que a gente conseguiu êxito, acho que é isso, a gente colocou vários aspectos para serem discutidos. Acho que essa live pode ser uma ferramenta para quem está assistindo aqui online. Agradeço a participação de todos, e também para quem vai assistir depois, né, que acho que é interessante, né, ficar como uma ferramenta para fomentar o debate, né, não é para finalizar, óbvio, é porque o debate é exatamente isso, né, para que tudo esteja ali colocado, os pontos de vista, e a gente vai sempre aprendendo, né, sempre seguindo, e acho que a gente também trouxe a partir de um ponto de vista que é o lugar da psicologia, né, o trabalho dos profissionais e das profissionais de psicologia, né, em seu fazer ético-político em diversos âmbitos. Eu acho que foi bem interessante, gostei muito de estar aqui com vocês, agradeço demais, Violete e Eduardo, por terem aceitado o nosso convite, agradeço ao grupo do Núcleo de Psicologia e Justiça, que está aqui comigo, só eu que estou aqui, mas é todo um grupo, né, que pensou essa live, esse encontro, e a gente vai continuar fazendo esses debates a partir do CRP, enfim, contando com vocês, com quem, né, querer estar junto, todas as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada mesmo. Obrigada também às intérpretes de Libra, tornando esse momento mais acessível, né? Eu vou, então, encerrar. Vamos encerrar. Boa noite. Boa noite, Olete, Eduardo. Boa noite a todas as pessoas